Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Boa Vontade Entrevista. Hoje nós continuaremos a nossa conversa aqui na Boa Vontade TV com o professor Pedro Cortes. Ele é professor titular da USP, a Universidade de São Paulo. Professor, muito obrigado por continuar esse diálogo conosco aqui na Boa Vontade TV. No primeiro programa, nós falávamos sobre alguns desafios que nós temos no Brasil, e o senhor mencionava também fenômenos de emergência climática que aconteceram no mundo muito recentemente. E nós temos visto, principalmente nesse início de ano, regiões do país sofrendo muito flagrantemente, muito fortemente, com chuvas torrenciais. E eu gostaria de voltar um pouco nesse ponto, porque o senhor bem explicou sobre o fato de chuvas muito fortes encharcam o solo e que não necessariamente permitem aquela absorção ideal para alimentar os mananciais dos rios, das reservas subterrâneas que nós temos de água no país. E nós vemos, por exemplo, a cidade de São Paulo, em algumas horas, chovendo a quantidade de chuva de vários dias. Rio de Janeiro também sofrendo da mesma forma, geralmente são capitais que sofrem muito com essas chuvas. Mas isso acontece principalmente na área das cidades, não necessariamente no leito dos rios. Eu gostaria de voltar nesse ponto com o senhor. Isso representa uma situação um pouco enganosa para a população. Bom, está chovendo muito, então o leito dos rios está muito bem abastecido, quando na verdade não é assim, né? Bom, é um grande prazer retornar e poder conversar com todos que nos acompanham. O que nós temos é uma situação que ocorre não só, como você disse, né, não só em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas também em Belo Horizonte, outras capitais, onde o crescimento urbano ele não foi planejado no sentido de respeitar os rios urbanos. Muitas vezes os rios eles foram tomados como um obstáculo ao crescimento urbano, né, ao desenvolvimento das cidades, e o crescimento ele não levou em conta a função natural dos rios, que é drenar a água das chuvas, né? É uma das funções principais. Então, optou-se pela chamada canalização, né, ou retificação dos rios, ou seja, um rio que ele apresentava curvas ali, isso foi transformado num canal e depois ele foi recoberto, ou seja, ele foi isolado, né, do restante do ambiente. E o que acontece? O rio ele continua buscando cumprir essa função natural. Então, o que acontece? Quando chove, há uma chuva muito intensa, um rio, numa situação natural, ele acaba ocupando as suas margens, né? Ele tem uma área lateral ali junto ao leito, que é uma área de inundação natural, em caso de chuvas excessivas. E isso continua acontecendo. Então, muitas vezes, nas margens, né, nessa área de inundação, nós temos avenidas, nós temos edifícios, nós temos casas, e tudo isso, toda essa infraestrutura, ela será afetada em caso de excesso de chuvas. Então, nós temos um primeiro problema, que o crescimento urbano ele não respeitou, muitas vezes, a função natural dos rios. Só que os rios eles continuam tentando cumprir essa função natural quando há um excedente de chuvas. Eles continuam tentando drenar essa água, e quando há um excedente, eles vão ocupar, né, eles vão sair do leito natural e vão ocupar as margens. Um outro problema que nós temos também é a impermeabilização do solo. Então, cada vez mais as cidades vão sendo asfaltadas, nós tínhamos ruas de terra que foram inicialmente pavimentadas com paralelepípedos, e é um tipo de calçamento que permite a infiltração da água da chuva, mas depois nós tivemos boa parte das cidades com as ruas asfaltadas. Então, essa água ela já não penetra mais no subsolo. Então, esse excedente de água ele vai para as galerias de água pluvial, que vão abastecer esses cursos d'água, e dali há uma tentativa, vamos assim dizer, de escoar essas águas. Só que aí nós temos, além dessa impermeabilização, nós temos um outro problema, é que muitas vezes as galerias de água pluvial, né, elas foram construídas a partir de modelos norte-americanos ou europeus, né? E
são locais onde nós não temos chuvas tropicais, nós temos um clima mais temperado, então as chuvas não costumam ser tão intensas. E aí nós já temos uma infraestrutura que, em muitas situações, ela não foi construída para o tipo de clima que nós encontramos, né, aqui, a partir de São Paulo para o norte, que é um clima tropical, com chuvas mais intensas durante o verão. E hoje nós temos, além da impermeabilização, nós temos os rios que não foram respeitados, e nós temos uma situação de mudanças climáticas. Por exemplo, vou citar um dado aqui de São Paulo, mas que muito provavelmente também ocorre em outras cidades. Nós estamos verificando, usando dados do Instituto Astronômico e Geofísico da USP, nós temos desde 1933, nós temos uma tendência de aumento do volume anual de chuvas na região metropolitana. Só que aí ocorre duas situações interessantes. Não é todo ano que chove acima, vamos dizer assim, da média. Nós temos anos em que a chuva é muito expressiva e outros anos em que a chuva fica bem abaixo da média, né? Embora haja essa tendência de aumento do volume anual de chuvas, e também nós temos hoje uma concentração maior de períodos de chuvas ou dias com chuvas muito intensas, que seriam acima de 50 milímetros por dia, né? Nós não temos mais, São Paulo nem merece mais esse título, ninguém fala mais que é a terra da garoa, porque a garoa não se faz presente mais aqui. Nós temos uma redução das chuvas mais fracas, que normalmente ocorriam ao longo de vários dias, e nós temos hoje a concentração de chuvas extremas, né? Chuvas mal distribuídas geograficamente e muitas vezes que ocorrem de maneira muito intensa. Então, às vezes chove muito numa região e pouco ao lado, ali no bairro ao lado, não choveu. Então, nós temos essa distribuição geograficamente não homogênea, né, das chuvas, e também uma tendência de concentração de alguns dias com chuvas muito intensas e outros dias, né, uma sequência de dias sem chuva. A nossa infraestrutura urbana, ela não está adaptada a esse tipo de clima. Então, quando chove muito numa região, há uma tendência aí da ocorrência de alagamentos, de enchentes e tal. E as cidades litorâneas, como é o caso do Rio de Janeiro, elas têm um outro problema, que é o da elevação do nível do mar. Mesmo que essa elevação ela não seja tão perceptível para as pessoas, né, que ocorra assim, alguns centímetros, isso já é suficiente para causar o que eu chamo de afogamento dos rios. Ou seja, os rios que desaguam no oceano, eles passam a ter uma maior dificuldade de escoamento. Exatamente por quê? Porque o nível do mar subiu, então isso faz com que o escoamento seja mais lento. Professor, vamos ao intervalo nessa nossa conversa aqui na Boa Vontade TV. Inclusive, a você, minha amiga, a você, meu amigo, nós deixamos o convite. Permaneça conosco, voltaremos em instantes. De volta com o programa Boa Vontade Entrevista. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje o nosso convidado é o professor Pedro Cortes, professor titular da USP, a Universidade de São Paulo. Professor, eu gostaria de lhe perguntar uma coisa. Qual o nível de complexidade que nós temos hoje no que se refere ao desperdício de água? Porque nós temos uma capilaridade de entrega de água potável para consumo da população, mas nós temos índices muito preocupantes ainda no que se refere ao desperdício da água até que ela chegue nas casas. Bom, nós temos, dependendo aí da região, dependendo do município, nós temos níveis alarmantes. Nós temos vou tomar como base o que ocorre em São Paulo. Estima-se que 25%, ou seja, 1/4 da água tratada e colocada, né, na rede para distribuição, ela seja perdida pelos vazamentos que ocorrem na rede. Esse índice ele sobe muito
em outros municípios, em outras regiões. Por quê? Aí nós entramos naquele problema das obras que aparecem e das que não aparecem, né? Então, você fazer a manutenção de uma tubulação de distribuição, uma tubulação por vezes antiga, né, feita de ferro, então tem vazamentos, isso é muito oneroso e nem sempre isso vai ser percebido pela população. Então, às vezes, os recursos disponibilizados, os recursos que podem ser disponibilizados, eles acabam sendo levados para outras obras que serão assim mais perceptíveis pela população de maneira geral. Agora, vamos pensar o seguinte, vamos trabalhar com um índice de 30% ou 33% de perda, né? O que é um índice razoável, né? Ele fica abaixo do que ocorre em determinadas regiões, ou seja, 1/3 da água que foi captada, tratada, clorada, colocada para distribuição, ela se perde. Boa parte disso em vazamentos, mas também dentro desse índice está aquela água que é consumida ilegalmente, sem o pagamento de conta, né? E quem não está pagando pela água, está com uma ligação clandestina, dificilmente vai economizar. E já se verificou, por exemplo, a ocorrência de ligação clandestina em lavanderias. Então, há vamos dizer, uma técnica que eles usam, né, junto com a Polícia Civil, para identificar isso, e às vezes não é difícil, não. Basta você ver, olha, qual é a conta d'água dele por mês? A conta baixa. Eles vão lá verificar e falam assim, às vezes o empreendimento conta com um poço artesiano. Então, ele tem uma alternativa, né? Falou, não, então ele tem uma fonte. Às vezes não, às vezes é gato mesmo, é ligação clandestina, né? E aí isso é motivo de atuação da Polícia Civil, né? Por furto de água e tal. Mas nós temos as duas situações. Agora, a principal razão da perda é por vazamento nas redes. Nós naturalmente crescemos e, é claro, na mídia sempre ouvimos que o Brasil é um grande reservatório, digamos assim, mundial de água potável, temos grandes rios. Lá no primeiro programa até mencionávamos o Rio Amazonas, mas é importante que nós tenhamos bem claro na mente, porque a nossa água potável, claro, referindo-se ao Rio Amazonas, fica muito concentrada na região norte do país e, naturalmente, há um nível de complexidade até que se torna impossível fazer uma transposição do norte para o sul do país, por exemplo, ou mesmo a região sudeste. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas complexidades. O Brasil tem uma pujança de água muito grande, uma abundância de água muito grande, mas essa concentração dos grandes rios, dos grandes afluentes, torna essa distribuição da água uma coisa muito complexa de ser feita, né? Mas olha que interessante, né? Você citou essa possibilidade, assim, teórica de uma transposição da água do norte para o sudeste, mas ela já ocorre. Ela ocorre naturalmente por meio dos chamados rios voadores, que são as correntes. Resumidamente, o que acontece? Nós temos ali na região equatorial do Oceano Atlântico, né, uma evaporação muito grande de água, e esse vapor ele é transportado pelos ventos equatoriais, os ventos alísios, porque eles sempre sopram de leste para oeste. Então, eles empurram essa umidade para o interior da Amazônia. Na Amazônia, essa umidade vai precipitar sob a forma de chuva, então vai irrigar o subsolo profundo, e aí as grandes árvores que têm raízes muito profundas, elas conseguem drenar essa umidade e essa água, né, do subsolo e repõem essa umidade na atmosfera por meio da chamado fenômeno evapotranspiração, ou seja, as plantas transpiram e repõem essa umidade na atmosfera. Esses ventos eles continuam soprando até que eles encontram os Andes. Uma parte consegue passar por cima dos Andes, mas uma boa parte faz efetivamente uma curva e leva essa umidade para a região centro-oeste, para a região sul, passando pelo Paraguai, Uruguai, norte da Argentina, né, onde provocam chuvas. O desmatamento, ele reduz essa reposição de água na atmosfera, né, essa reposição de umidade. Então, os ventos continuam soprando, só que eles não conseguem gerar, né, fazer com que ocorra o mesmo volume de chuva na região, por exemplo, central, que ocorria antes. Mesmo na região sul, nós temos uma redução do volume de chuvas, né? Então, recentemente o Rio Grande do Sul passou por períodos mais intensos de estiagem,
Também pelo fato dessas chuvas que vêm da Amazônia elas terem sido reduzidas em função do desmatamento. Então nós temos esse mecanismo natural que ele se encarrega de distribuir essas chuvas, essa água amazônica até o norte da Argentina. Veja, nós temos mecanismos naturais de distribuição dessa água. Agora, o desmatamento ele tem feito com que ocorra uma redução nessas chuvas. Fato é que muitas hidrelétricas situadas na região central do país, elas vêm apresentando uma tendência de redução na quantidade de água que elas recebem da natureza ao longo aí dos últimos 11, 12 anos, isso utilizando dados oficiais do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é quem organiza o nosso sistema de produção e distribuição. Então, veja, nós temos esse mecanismo, só que nós, que eu digo assim, nós retoricamente, nos encarregamos de eliminá-lo. E aí isso vai acentuando os problemas de abastecimento em outras regiões do país. Professor, nós estamos nos aproximando do final do programa Boa Vontade Entrevista. Antes de encerrarmos, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. O senhor falava sobre a questão da qualidade da água, que não é somente um fator de escassez de água, mas também a qualidade de água, construções irregulares, o esgoto, que muitas vezes é diretamente jogado justamente no afluente da água que nós acabamos consumindo também dentro dos lares. Isso naturalmente gera custo, como nós falávamos, mas também há um impacto direto no que se refere à qualidade de vida da população e impactos diversos também no que se refere à saúde da população brasileira. Não, sem dúvida. A questão do saneamento é uma questão diretamente ligada à saúde pública e, consequentemente, ela é ligada à produtividade das pessoas nas empresas, porque, por vezes, por questões de saúde, você aumenta o absenteísmo nas empresas ou nas escolas, e isso tem um custo na saúde, seja no sistema público, no SUS, seja na saúde no sistema privado, muito grande. Por quê? Porque a falta de saneamento ela pode levar e tem levado à ocorrência de uma série de doenças que são totalmente evitáveis. Então isso impacta na qualidade de vida de todos nós. E não adianta a pessoa falar assim, não, eu moro num bairro privilegiado, onde toda essa infraestrutura está disponível. Veja, às vezes a gente pode ter a falsa impressão que o nosso esgoto ele está sendo tratado. Muitas vezes não ocorre isso, ele está sendo afastado de nós, mas ele está indo para algum local, contaminando fontes de água e, como eu disse, pode comprometer e vem comprometendo seriamente a disponibilidade de água, seja para consumo humano, para consumo agrícola, enfim, para o desenvolvimento de uma série de atividades. Professor, muito obrigado por sua participação aqui no programa Boa Vontade Entrevista. Deixo o convite renovado para que o senhor retorne aqui em outras oportunidades. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição de vocês, porque é sempre um bate-papo muito agradável, embora nem sempre o assunto seja simples, seja fácil, mas é sempre uma oportunidade de apresentar essas questões para as pessoas. Nós conversamos no programa Boa Vontade Entrevista de hoje com o professor Pedro Cortes. Ele é professor titular da Universidade de São Paulo. É claro, você, amigo telespectador, amiga telespectadora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Siga conosco na Boa Vontade TV.